Olá, um abraço para você. O programa Banqueta Esporte está de volta com nova temporada, né, do segundo semestre. Hoje um programa muito especial. Vamos conversar com o presidente da Liga, o Leandro Costa Oliveira, que vai falar das atrações do futebol amador nesta temporada. Juntamente com Fred Sarti, o Banqueta Esporte está entrando no ar. Muito bem, começando o programa Banqueta Esporte, na segunda temporada e no segundo semestre, né? Melhor dizendo. E hoje nós vamos falar, o assunto principal é o futebol amador, o assunto de momento em Nova Lima, muita expectativa por essa temporada que promete, com muitas competições, sem dúvida nenhuma, e também o Leandro vai falar da nova fórmula do campeonato, as atrações para esse ano, né, o que tem de novo no campeonato amador, a volta de alguns clubes que não disputaram nos últimos anos. Enfim, muitas novidades do futebol amador que nós vamos debater com o presidente da Liga, a Liga que está comemorando 80 anos de fundação. O Leandro, mais uma vez, então, está aqui com a gente para falar desses diversos assuntos. Tem muita novidade pela frente, não é isso, Leandro? Boa noite. Boa noite, Rodrigo Ferreira, Fred Sarti, público de casa. Para mim é um prazer novamente estar aqui na TV Banqueta para falar um pouquinho do nosso futebol amador de Nova Lima. Uma das ligas mais tradicionais, né? Terceira mais antiga do estado de Minas Gerais. Futebol amador que tem muita tradição, né? Que os clubes, né, engrandecem as nossas competições. Esperamos fazer mais um ano, né? Uma competição de sucesso, como foi em 2022. A liga completou 80 anos de fundação. Esse ano, um pós-pandemia, né? A gente teve 3 anos aí de pandemia, fazendo o futebol amador, a prática esportiva, até com restrição em 2022. Já voltou de maneira mais liberada, né? Com o público fazendo presente nos campos, que a gente realizou as competições. E esse ano o campeonato volta com tudo, né? A gente vai ter um campeonato amador aí que vai ter 39 equipes disputando em todas as divisões. Ficaram somente 7 equipes fora. Depois a gente pode estar pontuando aqui em cada série. Vamos ter mais terceira edição do campeonato amador feminino, com 5 equipes. Aumentou o nível de participação também. Vamos ter categoria de base, sub-15, 17, com 17 equipes participando. Nas duas categorias, sub-15 com 9 equipes, sub-17 com 8 equipes. E vamos ter um campeonato de Master também com 14 equipes. Então a gente está fazendo um campeonato muito bom, né, a nível de participação desde 2018, se não me engano. 2018 2019 a competição foram feitas em condições normais, que ainda não tinha pandemia. E agora a gente está fazendo um campeonato com um nível de participação muito alto, elevando ao patamar aí dos mesmos tempos aí antes da pandemia, com 75 equipes participando aí em todas as categorias. Então a gente fica muito feliz, satisfeito e com o pensamento que a gente está no caminho certo. Muito bem. Aí, tá certo a primeira participação do nosso convidado especial, Leandro Costa Oliveira, presidente da Liga. Fred Sarti, nosso comentarista de credibilidade da TV Banqueta, está aqui. Né? Está de volta a alegria do povo, né, Fred? O futebol amador tão aguardado pelo povo novalimense, né? Boa noite, Fred. Isso mesmo, boa noite, Rodrigo, boa noite, Leandro. Sempre um prazer receber o presidente da Liga, que está há décadas trabalhando para que o futebol amador de Nova Lima seja o que é hoje. Muito feliz, boa noite também a você de casa, primeiramente, né? Muito feliz com a volta do Banquete Esporte nessa nova temporada e muito feliz para falar do campeonato amador, que com certeza é a nossa principal atração do esporte de Nova Lima, superando até mesmo o meu grande Vila Nova, porque envolve toda a cidade. Como disse o Leandro, Rodrigo, muito feliz, uma expectativa muito alta, porque desde 2019 a gente não tem uma competição com todos os grandes clubes no campeonato.
voltamos ao acesso e ao descenso, os clubes estão agitadíssimos em seus bastidores, o que vai gerar uma grande competição e com transmissão da TV Banqueta, se Deus quiser. Tá certo. Ô Leandro, então, a bola vai rolar, né? Já tivemos o arbitral de praticamente todas as categorias, né? O feminino vai ser novidade também, parece que são 5 equipes, né? Que vão disputar. Também isso é uma novidade bom, que ganha mais equipes vão disputar o amador esse ano. Mas, sobretudo, Leandro, conta pra gente, daqui a pouco nós vamos falar da fórmula do campeonato, das 3 divisões também. E o que muda esse ano, que a Liga traz de novidade, de fórmulas, né, de formato de campeonato para essa temporada. Bom, Rodrigo, com a questão da pandemia, a gente tem que deixar isso bem claro também. A gente fez o arbitral no período de 24 de maio a 27 de maio, né? Fizemos algumas reuniões na Liga e outras na sede do acadêmico. Com essa questão do período da pandemia, a gente teve que fazer os campeonatos. Estou voltando nisso para contextualizar uma situação que vai chegar no caminho que estamos hoje aqui, que é 2023. Com essa questão da pandemia, a gente fez os campeonatos em 2 anos, né? Vocês até acompanharam, a equipe da TV Banqueta, no estádio que era o Campo do Vila, sem até acesso ao público, de forma restrita. Depois fizemos com público, com o pessoal já usando máscara, e no ano passado já foi mais de forma liberada, com o público presente, com a questão da máscara optativa. E nesse ano, né, de 2023, acabando a pandemia, né, os clubes também, eu acho que a gente, enquanto organização e quando quer fazer uma competição, a gente tem que sempre nivelar o futebol amador de Nova Lima por cima e não por baixo. Eu sempre, quando tento fazer uma competição, esse é meu primeiro pensamento, de nivelar por cima, tentar sempre trazer algumas novidades, tentar fazer melhor do que eu fiz no ano passado. E os clubes, né, por mais que os clubes tenham a tradição de seus bairros, tenham sua camisa, tenham a torcida que acompanha, os clubes gostaram dessa situação de estar jogando em estádios melhores, que proporcionam segurança para o público, e às vezes você consegue levar sua família para estar vendo num local sentado, às vezes tem uma opção de bar, um banheiro. E a gente também, eu acho que a gente não pode mais ficar fazendo só futebol por fazer, né, Rodrigo? Eu penso assim, é o meu pensamento. Senão a gente nunca vai melhorar certas questões. A gente tem um município hoje que tem aí praticamente 17 praças esportivas, mas se você rodar aí, você vai ver que 90%, não vou falar que existe campo 100% seguro, que isso não existe. A questão pode acontecer qualquer tipo de problema ou tumulto em qualquer jogo, mas a gente tem que ter a visibilidade e tentar, ao máximo possível, diminuir esses riscos, tanto para a organização quanto para as equipes participantes, a arbitragem e o público presente. Então, essa ideia da competição ser em espaços melhores, como o Campo do Vila, eu acho que pegou muito, os clubes ficaram totalmente satisfeitos, né? Tanto é que ano passado e nos outros anos os campeonatos foram facultativos, né? Os clubes não foram obrigados a disputar em virtude da pandemia, teve um nível de participação muito alto, e esse ano também a gente fez um arbitral totalmente democrático. Você que estava lá presente, você viu, né, que todos os clubes, principalmente da primeira divisão, estiveram presentes, e a gente tentou trazer para os clubes o mesmo formato de competição que foi no ano passado, trazendo o futebol amador para aquelas praças esportivas que a gente entende que possa ter melhor condições de atender não só os atletas, né, que gostam realmente de jogar em locais que tenham melhores condições, mas que tenham um vestiário para o atleta trocar de roupa, que possa receber um público, que tenha um espaço adequado, às vezes para você levar sua família, seu filho, ou esposa, namorada, né, para poder estar vendo os jogos. Com o mínimo de segurança. Com o mínimo de segurança possível, que não tenha alambrado com buraco, bar comungando com o campo. São coisas que às vezes, e aquela questão também da gente ter poucas praças esportivas, os jogos ficam mais centralizados. Então, quando algum tipo de jogo possa acontecer algum problema, a gente consegue filtrar mais rápido e estar mais por perto. Que antigamente você tinha praticamente no domingo
17 ou 20, chegou a 20 jogos em espaços diferentes. Então, às vezes, também você não conseguia acompanhar tudo. E foi um arbitral, igual, já pontuei isso, mas vou falar novamente, totalmente democrático, né? Não foi nada por imposição. Quem estava lá viu. A gente pontuou aquilo que a gente acha que deve melhorar como organização, né? Os clubes também têm que ter as suas responsabilidades, né? Enquanto participantes da competição, não só a liga. E a gente pontuou essa questão, que desde 2021 a gente vem fazendo um levantamento, foi até pauta, né, do plano de trabalho da liga como meta. A gente fez um levantamento dos campos municipais, entre aspas, né, que tem no município, que não, na verdade não são todos municipais, alguns são privados, pontuando as estruturas físicas. E a gente sabe que a maioria está degradada, não tem condição de receber jogo, às vezes o atleta não tem nem local para trocar de roupa, não tem água, não tem nada. Espaços que às vezes estão ocupados por transeuntes, pessoas que às vezes dormem lá durante a noite, no outro dia de manhã saem. Então os espaços estão inadequados e os clubes compraram também essa ideia, né, que foi proposta pela Liga, de fazer o futebol amador naqueles locais que tenham melhores condições. Então, através do arbitral proposto pela Liga e aprovado pelos clubes, por unanimidade, nenhum dos clubes questionou contrariamente a indicação da Liga, porque quem decide o campeonato são os clubes, e com a aprovação geral de todos os clubes, em quais campos serão disputados? As partidas serão realizadas no campo do Retiro, campo do Internacional, campo do Vila e campo do Aliados. A gente vai ter uma expectativa aí falando da primeira divisão, de 9 jogos, né, por final de semana. Sim. E aí a gente vai equalizar os jogos nessas 4 praças esportivas, sendo que também a gente vai tentar realizar e promover os jogos só os domingos, né, que é a tradição de Nova Lima. A gente vai tentar também com a anuência, né, do nosso secretário de esporte, Stefano Luiz Rodrigues, né, que vai dar anuência para a utilização do estádio. A gente vai tentar fazer uma programação também antecipada de todas as competições, de todas as categorias, para todo mundo saber onde que vai ser os jogos, para ter sua programação, para todo mundo ir tranquilo acompanhar e trabalhar com calendário, com antecedência, fazendo partidas em todas as categorias com previsão de início agora em julho, né, até novembro. Tá certo. E teve uma polêmica também, né, Leandro, que justamente com a relação, porque alguns campos não poderão ser utilizados. Você disse aí que serão apenas 4 campos, né? E justamente porque eu, por exemplo, estive lá no arbitral, vi que a maioria dos dirigentes reconheceram que os próprios campos, os seus campos, não têm condições de ter jogo. Eles reconhecem, porque todo mundo quer hoje a melhor praça esportiva possível, né? E a Liga também entende dessa maneira. Rodrigo, bem pontuado por você. A gente tem que entender que hoje a cultura do futebol amador de Nova Lima mudou. Essa é a realidade hoje. Por exemplo, te falar da primeira divisão, para vocês entenderem de acordo com o que eu estou explicando sobre a fórmula. Para o clube cair para a Série A2, ele vai disputar 5 partidas. Para ele ser campeão, são mais 6 jogos. Então, o que você deduz com isso? Que os clubes estão querendo cada vez mais jogar menos para ter um custo menor. E também com essa questão da Liga assumir a parte de estrutura, de estar fazendo os jogos nas melhores praças esportivas, os clubes também não têm aquela questão de obrigação com alinhamento de campo, colocação de rede. Então, a Liga vai doar as bolas. Então, isso tudo também facilita para o dirigente. Sim. E como isso aconteceu nos anos anteriores, eu acho que a turma gostou, comprou a ideia, foi uma ideia sugerida, não foi nada de imposição, até porque você estava lá, o arbitral foi totalmente democrático, e aquelas pessoas que estavam presentes representando seu clube tiveram a posição de se manifestar. Inclusive, uma das equipes lá, até do bairro Jardim Canadá, no momento que a gente sugeriu essa questão, eu perguntei se queria posicionar ou falar algo, não vou citar o clube aqui. Ele falou assim, não, o que eu vou dizer? A minha praça esportiva eu sei que não tem condição de jogo. Então a gente não tem que ficar pensando só
no futebol em si, igual eu pontuei, que a gente tem que pensar em segurança, melhores condições para arbitragem, até para a gente trazer uma arbitragem de nível. Também a gente tem que ter um local que ofereça segurança para os árbitros, para os atletas e para os espectadores. Aí a gente fazendo um trabalho com antecedência, soltando a programação para todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo que gosta vai continuar acompanhando e isso não vai atrapalhar em nada. Acho que vai só engrandecer e vai fazer também com que os clubes passem a se preocupar com sua praça esportiva e buscar melhorias, porque se a gente ficar também, igual o Fred fala, foi um dos primeiros programas que eu participei, que o Fred sempre fala, mas adianta encher a boca e falar que tem 50 clubes, a gente tem que buscar melhores condições e melhores estruturas. Então, a partir do momento que eu vejo que isso aconteça, às vezes a gente tem que estar preparado, muitos vão criticar e pensar de outra forma, mas a gente tem que pensar também que com essa situação, vários outros problemas podem se resolverem para frente. É verdade. Ô Fred, mas teria alguma outra alternativa? A prefeitura, você acha que deveria que entrar no meio, para a própria Secretaria de Esportes, para tentar ver alguma uma força-tarefa para dar uma reformada, já que a prefeitura tem reformado vários ginásios, né? Vai inaugurar daqui a pouco ginásios esportivos, dentro em breve, Senai, Oswaldão, né? Enfim, o CT também, o centro de treinamento, mas teria como fazer a própria situação lá do Cruzeiro, uma enchente lá, perdeu completamente seu campo, teria como a prefeitura fazer algo aí por essas entidades? Vamos lá, vamos pontuar porque são coisas diferentes. Uma coisa está respondida, esclarecida sobre os campos escolhidos para a competição deste ano, que começa em julho. Exato. Nós estamos em junho, o arbitral foi feito em maio, foi sugerido pela Liga e aprovado por todos os clubes. Ponto. É uma cal nesse assunto, até porque não interessa o que eu penso, interessa o que o presidente do clube pensa e que aperta o calo dele. E como diz o Leandro, todos nós sabemos que eles querem jogar menos por causa do investimento e nos melhores campos. O futebol de Nova Lima hoje está nivelado por alto, e que bom que está nivelado por alto, que eles querem jogar nos melhores, eles querem proporcionar a seus atletas em jogar nos melhores estádios, melhores campos. Isso é ponto, não tem nada a ver uma coisa com outra. O segundo assunto, que você está me perguntando, é sobre a reforma dos diversos campos que existem na nossa cidade. O que precisa entender, e aí o Leandro pode falar isso com muito mais sabedoria e informação que a gente, porque, como ele mesmo diz, a Liga fez uma força-tarefa de pontuar a situação de cada campo. E a maioria dos campos de Nova Lima tem um problema que é da nossa cidade antiga. A maioria deles pertence a Anglo Gold. Então a prefeitura ou a Liga Municipal não pode chegar nesse campo e fazer benfeitorias. Antes que isso aconteça, precisa resolver a questão documental, ou seja, a Anglo Gold passar o documento para o clube. E para isso o clube tem que estar em dias com as suas obrigações, todas certidões de negativos de débito. Vila Nova, por exemplo, não tem as certidões. Então isso é uma coisa que tem que ter calma, e aí eu já repasso a pergunta para o nosso presidente. Todos sabem que a Câmara Municipal de Nova Lima conseguiu de uma forma brilhante, muito bem pensada, porque a gente sempre fala que o esporte, que o futebol amador é a única atividade que integra todas as diferentes Nova Lima, de Santa Rita até Água Limpa. A Câmara conseguiu, incluiu no orçamento para que a Liga recebesse uma quantia com o objetivo da Liga reformar os campos da cidade. Qual que é esse valor, Leandro? Esse valor foi à Liga, e essa questão dos clubes. Eu estou correto que a maioria dos clubes dos campos é da Anglo Gold, com isso precisa, antes de se fazer qualquer coisa, resolver essa questão documental? Bem dito por você, né, Fred? Essa questão documental. Eu tenho dado uma avaliada junto com alguns clubes, já pedi alguns presidentes, já fiz alguns levantamentos, fazendo algumas visitas, né, algumas praças esportivas para ver
fazer um trabalho a longo prazo, o que pode fazer, o que pode melhorar, sempre buscando o diálogo, né, com todas as partes. E o que a gente tem hoje é que eu tenho lá na Liga, eu acho que 9 documentos, né, de praças esportivas, e a maioria todas são comodatos da Anglo Gold. E os comodatos são da década de 70, tem documentação que é muito antiga, e para ter qualquer intervenção tem que ter a anuência da empresa. Então, esse é mais um fato que eu acho que impediu, né, até o poder público, né, a prefeitura municipal, de estar realizando intervenções anteriormente. Então, eu estou estudando isso, né, junto com a assessoria jurídica da Liga, até porque eu não posso fazer a intervenção e usar o dinheiro público sem que a Liga também esteja cercada de precauções, respaldada para depois eu não ter problemas futuros com isso. O mesmo respaldo que a prefeitura tem, apesar de ser órgão público, no caso seu, é uma entidade sem fins lucrativos, mas é privada, estabelece com as certeza. mesmas responsabilidades e cuidados. Com certeza. Eu acho que aqueles espaços, né, que a gente tiver a certeza que a documentação que pertence ao município, eu acho que vai ser mais fácil acontecer nas intervenções de serem realizados, porque já pertence à prefeitura municipal. Aqueles espaços que a gente tiver a documentação que pertencer a um terceiro ente privado, no caso aí um comodato, de qualquer empresa, seja Anglo Gold, Copasa, antes de qualquer melhoria, a gente teria que ter a anuência dessas empresas, né? E desde já, né, agradecer à Câmara de Vereadores, voltando lá atrás, quando você falou do valor do recurso, no dia, né, da aprovação do orçamento do município, me chamaram lá, né, dei uma passadinha antes da aprovação, e os vereadores, né, através do antigo presidente da Câmara, Anizinho, e agora o Thiago Almeida, por unanimidade, né, aprovaram uma verba de 5,9 milhões para estarem fazendo essas intervenções nos espaços, né, dos campos de futebol amador. Só que, igual você falou, a gente tem o recurso, ainda passando para a parte objetiva, né, de execução, que a gente ainda está nesse levantamento de o que pode fazer, onde que seriam essas intervenções, se o recurso alocado daria para mexer em todos os campos mesmo. Então, a gente tem que fazer uma série de ações antes de estar fazendo ou não essas obras. Mas eu te falo hoje que é total interesse, né, da Liga, até porque não teria como ser diferente, de estar dentro do respaldo legal fazendo essas obras. Até porque para a gente poder também deixar um legado para o esporte, que eu acho que é bacana pelo envolvimento dos clubes, da população, dos bairros, né, que movimentam bastante a comunidade, isso é fato. Então, é muito importante. E aí, se a gente tiver a segurança jurídica que a gente pode fazer, vai estar sendo realizado. Se não houver, a gente não vai estar tendo acesso a esse recurso. Então, me permite, Rodrigo, avançar mais nessa questão, que eu acho que ela é muito importante para a gente para o presidente dar uma explicação geral para a população. O valor que foi aprovado foi de 5,9 milhões. 5,9, aproximadamente 6 milhões. Esse dinheiro não chegou na Liga. Não. A Liga só tem acesso a esse recurso após apresentar um plano de trabalho com cronograma de execução, por exemplo. Fazer o levantamento das áreas com planilha de custo. Aí a Liga teria que levantar o que será realizado em cada espaço. Mas antes disso, você só pode fazer esse plano de trabalho ao saber que o campo não tem isso, a primeira legal. Questão, isso aí. A primeira questão é saber de quem é o dono. Porque também a gente não pode fazer sabendo, sem ter anuência de ser o clube, se é a prefeitura, se é um terceiro. Na subvenção, na lei que foi aprovada, cita os clubes que deverão ser reformados? Os clubes não, os campos. Não, na emenda o que foi feito foi feito o valor lógico de forma global, e nessa emenda destacou-se que a gente teria que mexer em 10 praças esportivas, mas não indicaram quais. Então, conforme eu disse, eu gosto de ser muito prático, bacana a atitude da Câmara, né? Só que não existe a mínima possibilidade de acontecer isso para o campeonato amador. Não, hipótese nenhuma. Por isso mesmo que, tipo assim, o meu planejamento após
saber dessa atuação de forma muito positiva da Câmara Municipal, né, através dos vereadores, que foi de forma unânime. Nenhum deles pontuaram nada de forma negativa a respeito da situação. E também, lógico, a aprovação do Executivo Municipal através do prefeito João Marcelo. Eu fiquei muito satisfeito, né, e surpreso. E não tem nenhum senão, entendeu? Só que assim, igual eu te falei, a gente tem que ter os respaldos jurídico e amparo para depois que a situação começa a ocorrer, não tenha problemas, principalmente para a entidade, que querendo ou não, quem responde pela entidade sou eu, tá meu CPF lá, né, entre aspas, e eu tenho que ter responsabilidade com o que eu estou fazendo, porque futuramente, para a gente não ter problema. Então, resumindo tudo que o presidente quis dizer, público de casa, amante do futebol amador, o dinheiro está disponível, não tem como falar que é esse ou aquele campo, o campo que você ou que eu acho que merece intervenções para ontem, porque antes disso tem que saber quais campos legalmente se permitem que a Liga faça reformas. A partir de saber quais estão disponíveis, o presidente da Liga, claro, é óbvio, ao lado do secretário de Esporte, Stefano Rodrigues, que é muito firme nessas coisas administrativas com o prefeito João Marcelo e também com os vereadores, tenho certeza disso, vão entrar no consenso e definir quais campos, mas só depois de saber quais campos poderão ser mexidos. Ou um campo que, na visão do Leandro e desses componentes políticos, acharem que merece uma intervenção mais rápida, mas que tem problemas de documento, que eles façam uma força-tarefa para regulamentar esses campos. Mas o que eu acho que é muito difícil. Fred, não deixando de pontuar, eu esqueci de explicar uma coisa aqui, que me fugiu à mente. Quando eu fiquei ciente dessa questão da emenda, né, que foi praticamente no dia da votação do orçamento, já pensei no futuro. Aí o porquê que também a gente, não que os outros campos não estão tendo jogos por causa dessa emenda. Justamente também a gente tentou fazer os jogos nas melhores praças esportivas, porque eu não sei também, num escalonamento de prioridades, quais locais iriam ser atacados, feitas as obras, porque cada campo existe um tipo de intervenção. Por exemplo, se você comparar em Bicalho, que é a região Nordeste, que é a melhor região para se praticar o futebol amador, desde sempre que a gente se entende aí por amante do futebol, tem 3 campos. O do Internacional pode ter uma intervenção, mas não passa nem de perto no tipo de intervenção que tem, por exemplo, no campo do Cruzeiro. Então, por exemplo, a gente tocando esse projeto das obras, enquanto tem o campeonato, dependendo das prioridades das praças esportivas que a gente for atacar, enquanto está tendo as competições naquelas praças que tenham melhores condições, possa estar tendo uma força-tarefa para realizar intervenções naquelas praças que estão vagas, que estão livres por falta de condições. Então, foi um planejamento também que a Liga pensou nisso tudo, dando certo os 2 projetos, tanto de competição quanto de reforma das praças esportivas, porque elas vão estar disponíveis para ter intervenção que for necessária e a gente não vai ter que parar o campeonato, ficar remarcando o jogo, ficar adequando o calendário, porque cada uma vai ter um tipo de intervenção diferente. Não quer dizer que, por exemplo, o campo do Cruzeiro é um campo que praticamente, né, foi devastado pelas chuvas. Lá você tem que plantar gramado de novo, trave, alambrado. Tudo. No campo do Internacional você pode fazer algum tipo de intervenção, mas não passa nem de perto com o tipo de gasto ou custo. Às vezes, depois de um campeonato ou num próximo ano, um exemplo, o recurso, sendo alocado mais recurso ou dando o valor total ou não, você pode fazer um tipo de intervenção que agrade, que melhore também aquele espaço que já é bem cuidado pela equipe, né? E aí a gente fez um planejamento baseado também nessa questão, e a gente torce para que tudo ocorra bem dentro a gente tendo um amparo legal para fazer. Tá certo. Aí o presidente da Liga é o Leandro Costa Oliveira. Daqui a pouco nós vamos continuar o bate-papo com o Leandro, com o Fred. Vamos falar também como ficaram as fórmulas do campeonato da primeira divisão, da segunda e da terceira divisão. E falar mais novidades das outras categorias também. Tudo isso dentro de instantes. É Pare Bola. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes
para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. Por isso, precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Voltamos com o programa Banqueta Esporte. Pessoal, lá no bloco anterior, a gente estava discutindo justamente sobre a questão dos possíveis investimentos nos campos, né? Para que entre dinheiro aí nos cofres da prefeitura, é preciso que a população também colabore. Por isso, tem um recado importante para você. Olha só, o seu IPTU é a garantia de melhorias, né, para todos em Nova Lima. Com a sua contribuição, a Prefeitura transforma a educação, amplia os atendimentos na saúde, cria oportunidades e também investe na segurança, na mobilidade ou no desenvolvimento da cidade. Retire já a sua guia no site novalima.mg.gov.br ou nos postos de atendimento da Prefeitura. Escolha a forma de pagamento e garanta uma Nova Lima melhor para todos. Isso mesmo, Rodrigo Ferreira. Precisa de contribuir. Muito bem, agora vamos falar, né, com o Leandro da fórmula da Série 1, né, da primeira divisão, né, Leandro? Nós temos aqui, né, o nosso diretor vai colocar no ar, em arbitral foi decidido a fórmula do campeonato, a fórmula que foi uma sugestão do Montanhês, né? A equipe do Montanhês. A Liga deu a sua sugestão, né, Leandro? Apresentou a sua fórmula. O Dilcinho, presidente do Internacional, também apresentou a sua fórmula. E a fórmula que foi votada e aprovada pela maioria dos representantes dos clubes. Os clubes, antes de a gente fazer o arbitral, né, Rodrigo? Principalmente os clubes da primeira divisão, eles costumam fazer um bate-bola entre eles, né? E tentarem também discutir o que é melhor para a competição e para eles, logicamente, que o investimento é todo deles, né? De montar sua formação de elenco, de equipe. Cada um sabe onde que o calo aperta. E optaram por uma fórmula aí de 3 chaves de 6 clubes. Vamos ver novamente na tela. 3 chaves de 6 clubes, né? Jogando todo mundo dentro da chave. Certo. A primeira fase, né? Serão 5 partidas. Então, jogam dentro da chave. Dentro da chave. Então, Retiro, Rosário, Internacional, Montanhês e Bom Retiro e Cosmos jogam entre si. Morro Velho, Acadêmico, Santa Cruz, Independente, Golcop e Associação Canadá, também entre si. Isso. E a outra chave, Nacional, Nova Suíça, Bola de Fogo, Palmeirinhas, Cruzeiro e Aliados. Jogam entre si. Aí, após a primeira fase, né, classifica os 2 melhores de cada chave e os 2 melhores terceiro colocado. Um fica de fora. Então nós estamos querendo dizer que você tem Retiro, Rosário, Internacional, Montanhas, Bom Retiro e Cosmos. Existe cabeça de chave? Existe. É os 3 primeiros colocados da última edição. E esse ano cai em quantos? Cai em 4 clubes. Vai cair um de cada chave e o 5º pior colocado de toda a pior campanha de todas as chaves. Então isso é legal, né? Porque já existiram fórmulas que eu julgava na outra chave
ou na mesma chave, mas eu disputava com um clube de outra chave. Enfim, entendi. Joga dentro da chave. O clube vai resolver sua questão na sua chave. Ele vai enfrentar aquele clube que ele está disputando para classificar ou para cair. Sim. Então, se o Cosmos tiver 10 pontos, ele pode cair junto com a Associação Canadá, que tem 1 ponto. Sim, se correto. O Cosmos for o último da sua chave. Isso aí, correto. Então, pessoal, de novo, classificam-se os dois melhores de cada chave, caem os 3 piores de cada chave, pontuação dentro da chave. E mais um quinto. E mais o quinto, que aí pega o geral. Chave A, B e C. Aí vai ter as quartas de final, 2 jogos, com vantagem para o clube que tiver melhor campanha na primeira fase. E semifinal e final, 2 partidas também. Nas quartas de final, os campos serão os mesmos, serão sorteios. Campo Retiro, Vila, Inter e Aliados. E a partir da semifinal e final, todos os jogos serão no Vila. Campo do Vila. Todos os 2 jogos? Ou não? Quarta, semifinal? Todos 2 jogos. Todos 2 jogos, empate. Aquilo que eu falei, para o time brigar para não cair são 5 jogos. Para ser campeão é mais 6 partidas. Então são 11. E critério de desempate no mata-mata? Na primeira fase, quem tem melhor campanha joga por 2 resultados iguais. Então não vai ter mais aquela questão de disputa de pênaltis, não? Na semifinal e final, possivelmente, aí joga por saldo de gols da fase. 2 jogos. Por exemplo, empatei 1-1 e 3-3 é pênalti. Ganhei de 2-0, perdi de 1-0, quem ganhou de 2-0 leva. E esse ano, né, retorna alguns clubes que não vinham disputando, né, nos últimos anos, por questão de pandemia, também o campeonato oficioso, né, Leandro? No caso do Santa Cruz. Podia até o diretor voltar para a gente com a tela. Eu acho legal demais. Na chave A, quem está de volta aí? Lembrando que o pessoal entender como o campeonato, a pandemia começou em 2019, os outros anos foram facultativos. Esse ranking aí, 20, 21 e 22 foi facultativo. Na chave A, por exemplo, tem o Internacional. Que está de volta. De volta. Na chave B temos o Santa Cruz. E na chave C temos o Nova Suíça, Isso. Cruzeiro e Aliados. É muito, muito legal ter a volta do Cruzeiro e do Aliados, times tradicionalistas de Honório Bicardo, apesar que existe esse gargalo muito forte do campo do Cruzeiro, que há necessidade de uma intervenção imediata e que, na minha visão, nem passa, se eu puder dar um pitaco, nem passa por esse valor da Liga, por causa que ali merece um grande investimento, porque a praça merece esse grande investimento. É um clube tradicional. É um clube tradicional que ali merece uma grande intervenção, que eu acho que devia ser até pela prefeitura, se fosse não me o caso. engano, acho que 91 anos, né, de fundação Cruzeiro, da década de 30, 2032 aí, 100 anos, cara, de fundação. Mandar um abraço pro presidente Paulo, né, vitoriosíssimo, né, Leandro? Sim. Né, Rodrigo? Foi presidente campeão, né, dos últimos campeonatos do Cruzeiro. 2007, se não me engano, e 2008, ele foi bicampeão. Foi com ele, né? Família tradicionalíssima lá de Honório Bicardo, do Adão 40, que foi durante tempos massagista. É o Nina, né, o irmão dele, que está no comando. Tá no comando. Gente boa também. Então, para encerrar sobre essa questão do ranqueamento, esse ranqueamento são os de 2019. Não é isso? Isso mais uma vez, Fred, a gente cortando. Mostra que a gente está tão no caminho certo que o que a gente propôs no campeonato, ninguém desistiu. Tá todo mundo aí disputando. E aí pro pessoal perguntar, o Aliados, o Cruzeiro disputou no passado, como é que tá na primeira divisão? Porque era facultativo. Não tinha facultativo. Nem acesso, por isso pegou o último campeonato. Vamos lá na Série A2, Fred. A Série A2, com previsão de início dia 3 de setembro, tem também dividida em 3 chaves. A chave A, Alto do Gaia, Canto do Rio, Barra do Céu e Fortaleza. Na chave B, Libris, Portuguesa, Esperança e Continental. E na chave C, Cariocas, Olaria, Vila Rica e Vale Esperança. Só que a diferença é que já 4 equipes já são consideradas rebaixadas, né? Na segunda divisão a gente terá só o acesso, né? Porque não vai ter rebaixamento, o campeonato é só para subir.
porque 4 equipes não vão disputar. Manifestaram e não disputar, que é o Juventus, Resplendor, Terra Dourada e União. União da Bela Fama. Isso aí. Os times vão disputar a primeira fase dentro da chave, depois classificam, né? Vão ter as quartas de finais, que é 2 jogos, que é o tradicional para ver quem sobe. E depois semifinal e final, partida única, no campo do Vila, que aí é só festa. Eu fico feliz, Rodrigo, principalmente você que é da região próxima, né? Eu fico triste e feliz com essa questão do Resplendor. É triste porque um time nessa envergadura, né? O único clube nosso que foi campeão da chave metropolitana da Copa Itatiaia, mas ao mesmo tempo feliz, porque a tradição, a força, a camisa do Resplendor não merece ficar como estava das últimas vezes. E como a gente disse lá atrás do campeonato, isso faz parte da vida, de tudo da vida, tudo que é melhorado, você melhora, o sarrafo tá lá em cima. Então não adianta vir meia boca para um campeonato, tem que ser de 2ª ou 3ª divisão que vai fazer feio. Tá certo. Exatamente, Fred. E agora a chave, a Série B, que é considerada a 3ª divisão, previsão de início dia 3 de setembro também, tem dividida em 2 chaves. A chave A, os Crias, Planalto. Os Crias da Boa Vista. Planalto, está de volta lá no bairro Cruzeiro. Churupita, um time novo também, né? Isso. Vai dar trabalho, que é do nosso amigo vereador Zelino. Náutico, que é de Macaco. São Sebastião das Claras. E Grêmio, né? Que tá de volta. É um time, parece novo, mas é antigo, né? Não, o Grêmio já existia, já era filiado à Liga, né, desde a década de, se não me engano, 80 ou 90. Até no ano 2000, acho que ele disputou. Qual região que é? É do Rosário. E aí o Otávio Marcondes, que mandou um abraço para ele aí. Que foi técnico acadêmico ano passado. Isso. Otávio Marcondes é que jogou bola no Vila Nova, profissional, Palmeiras. Isso aí. Ele pegou mexendo. E reestruturou a equipe, resolveu toda a documentação, estão aí firme aí para disputar como debutante o campeonato. Tá certo. Ele e os Crias, né? Porque os Crias também, o Churupita também disputaram ano passado, mas ainda não tinha acesso nem descenso, né? Agora a bola rola para valer e com o Planalto aí vai ter uma 3ª divisão bem forte. Bem forte. O Planalto também tá juntando forças lá, né? Isso aí. E a chave B com Estrela José de Almeida, União Canadense, Jardim Canadá do Rildo, Matadouro, do Claudinho e do Marquinhos. E Novo Horizonte. De Macacos também. Tem um time a menos, né, nesse grupo da chave B. Sim. Na 3ª divisão, 3 clubes, né, desistiram de disputar, que é o França, do Jardim Canadá, o Manchester de Macacos e o Bela Fama. Que voltou a disputar e esse ano... vai ser campeão, né? Optou também por não disputar novamente. Meu amigo Braulio. Isso aí. Exatamente. No campeonato feminino, a novidade que apareceram mais 3 equipes, né? O feminino, previsão de início dia 19 de agosto. Chave única, Acadêmico, Churupita, Grêmio, Matador e Palmeirinhas. Vamos disputar o feminino. Eu achei bem legal, viu, Rodrigo? Acho que uma das notícias mais bacanas, Leandro. Porque ficava Acadêmico e Palmeirinhas, né? 3, né? E Matador. Isso. A gente vê aí que com o passar do tempo, a gente tendo a possibilidade de fazer investimento e melhorar as condições, a gente sabe que... O retorno vem, né? O retorno vem e pode até triplicar. A expectativa era de no mínimo 6, mas a gente já está bastante satisfeito, que a gente já consegue fazer uma primeira fase, semifinal e final, e o retorno está sendo positivo. Eu acho que a gente tentar tratar, né, as mulheres de forma igual ao masculino é muito importante, tanto para a entidade, para a visibilidade da entidade, como também para elas se sentirem importantes, né? E a gente vai fazer um grande campeonato aí, dando as melhores condições também para o futebol feminino. Todas as partidas do futebol feminino, a princípio, serão só no campo do Vila. Só uma equipe que, bem provável, não consiga jogar lá no sábado, né? Que é a equipe do Acadêmico, mas a gente vai marcar os jogos aos domingos em uma das outras praças esportivas que a gente já citou aqui. Mas aí é um campeonato que vai ter hoje condição de ter uma semifinal, final, que abrilhanta mais, né? Dá aquela emoção, já não fica aquela questão, ganhei uma de 5, de 7, não tenho mais chance. E aí eu acho que a tendência é só melhorar o futebol feminino. Feminino, as equipes femininas da base vão ganhar uniforme também, né? Foi importante, Rodrigo, você destacar isso, mandar um abração aqui, agradecer desde já
o vereador, né, presidente da Casa, da Câmara, Thiago Almeida, ele fez uma verba específica, né? A Liga está pegando o mesmo recurso do ano passado para o campeonato amador. Só que no ano passado, o campeonato amador disputaram 23 equipes e fizemos 57 jogos. Esse ano são 39 equipes. Só no amador a gente tem uma previsão de 116 partidas e juntando todas as categorias vão dar 196 jogos. Então aumentou bastante a quantidade de partidas, né, de equipes com o mesmo recurso. E o vereador Thiago Almeida, né, sabendo do trabalho da Liga, dos clubes, do potencial que a gente tem de estar organizando essa competição, fez uma emenda específica só para o futebol feminino e para a categoria de base sub-15 e 17, de R$200 mil, que a gente vai estar proporcionando para os clubes aí, cada clube disputar o feminino sub-15 e 17, um jogo de uniforme completo. Ah, então os uniformes só para essas duas categorias? Só para essas 3 categorias, o feminino, sub-15 e 17, porque eles têm uma emenda específica para gastar com eles. Então isso você já me responde que no ano passado houveram valores financeiros para os campeões de cada série, dessa vez não vai ter. Sim, porque, Fred, nos outros anos a gente colocou isso como um viés também de forma de motivação para o clube, para ele estar disputando, porque não existe competição sem clube. E esse ano, como volta o acesso, descenso, a Copa Itatiaia já é tradicional. Tem até o Mineiro Amador, que nesse final de semana também, importante, o nosso representante aí, o Morro Velho, vai estar iniciando sua trajetória aí sábado às 15 horas no Campo do Vila. Então os clubes já têm essas competições, né, a nível metropolitano para participar. E esse prêmio foi justamente instituído, essa premiação foi justamente instituída para motivar os clubes a participarem. Como a situação voltou ao normal e além de a Liga já está ajudando, dando um caixa de participação de 3 mil, né, que já era o valor do ano passado, custeando todas as despesas de campo. Os clubes não vão ter despesa com aluguel de campo, principalmente aqueles que não têm praça esportiva. A maioria não tem, né, em condições. A gente também vai estar doando bolas para os clubes estar levando. Então, o nosso intuito de organização é isso, é facilitar, dinamizar, deixar mais fácil para o dirigente, que é o que sofre, né? Que é o que está lá carregando bolsa de material, que sabe, que não está só lá no domingo fazendo videozinho, flash, né? Que sabe onde que o calo aperta. O calo aperta e não faz politicagem. Isso aí. Tá certo, Leandro. No campeonato amador sub-15, previsão de início dia 19 de agosto, 2 chaves, chave A, Morro Velho, Internacional, Bola de Fogo, Librise e Associação Canadá. Na chave B, Nova Suíça, Churupita, Grêmio e Santa Cruz. No sub-17, previsão de início dia 7 de outubro, 2 chaves também, com a Associação Canadá, Libris, Bola de Fogo Independente na chave A, e na chave B, Grêmio, Santa Cruz, Nova Suíça e Morro Velho. E no campeonato Master, previsão de início dia 8 de outubro, são 3 chaves no Master. Tem mais equipes também no Master. Na chave A, Alto do Gaia, Vila Rica, Olaria, Acadêmico e Nacional. Na chave B, Matadouro, Fortaleza, Barra do Céu, Librise e Bom Retiro. E na chave C, Estrela, Internacional, Náutico e Vale Esperança. Rodrigo, até fiquei de falar com vocês a verdade, fiquei bastante surpreso, né, com o quórum de participação da categoria de base. Esse ano a participação superou até o ano de 2018, aí, que as competições eram praticamente cada clube jogava só no seu campo, era nos bairros. 17 clubes, né, disputando categoria de base. A primeira fase será toda realizada no CT municipal, né, com a anuência da Secretaria de Esporte. E na fase semifinal e final serão realizados aí no Campo do Vila, que é o Estádio Municipal Castor Cifuentes, que é o nosso principal palco aí da nossa cidade. E no Master, né, uma competição que cada ano vem ganhando mais corpo, é aquilo que a gente fala, né, Fred? Quando as coisas, o trabalho é integrado, por exemplo, eu não estou na liga nem fazendo competição em disputa com ninguém, mas, por exemplo, a partir do momento que a Secretaria de Esporte, isso a gente é um aplauso que a gente tem que dar e parabenizar. Começou a fazer o campeonato de Master, as pessoas que têm uma idade mais avançada, a partir dos 38 anos, começou a ter um calendário mais completo durante o ano. Então, você vê que
a quantidade de equipes aumentou bastante, porque no primeiro semestre eles disputam o torneio quarentão, né, que é idealizado pela Secretaria de Esporte, e depois aqueles mesmos atletas se mantêm motivados em atividade e disputam o campeonato da liga. Então, a quantidade de equipes vem só crescendo, e isso é muito importante, que mostra que é um trabalho também integrado, uma coisa completa a outra. Tá certo, Leandro. E como você lembrou, né? Vem aí o Campeonato Mineiro de Futebol Amador, né? O Campeonato Mineiro que vai começar no dia 17 agora, próximo sábado. Morro Velho é o representante de Nova Lima, porque o Morro Velho é o atual campeão da cidade. Então o Morro Velho estreia contra a equipe de Camarões de Contagem, sábado, 3 horas da tarde, lá no Campo do Vila, no Castor Cifuentes. O Morro Velho, então, mais uma vez representando Nova Lima. O Campeonato Mineiro Amador é um campeonato totalmente promovido, né, idealizado pela Federação Mineira de Futebol, onde que há a indicação do campeão amador principal da cidade. E o Morro Velho, né, vai estar representando nosso município com muito brilhantismo em mais uma edição aí da competição. Se não me engano, falha a memória, a 2ª ou 3ª edição, né, do Campeonato Mineiro. É uma competição que tem tudo para vir crescendo ao longo dos anos, né? A gente sabe que a Copa Itatiaia é um campeonato de muito sucesso, né, que envolve todas as equipes aí de BH e da região metropolitana, mas é uma competição em tiro curto, né, Rodrigo? Que é tipo Copa do Brasil, um jogo em casa e outro fora. Então vai muito do rendimento de momento. Você pode tanto fazer uma grande campanha, como também pode sair muito prematuramente. A gente teve lá na abertura, né, o evento que aconteceu esse mês agora, que passou em junho, né, quer dizer, no início. O Marcel, né, que é o presidente do Morro Velho, né, Bitelo, mandar um abraço para ele aqui, o Thiago Vieira, e até discutir, né, não é uma pauta nossa aqui, mas já falar, até sugerir, né, para alguns representantes lá da Federação Mineira, que a gente sabe que no final do ano, quando o calendário até do futebol brasileiro acaba, a Copa Itatiaia, a Itatiaia, né, tem a idealização da Copa Itatiaia. E no segundo semestre, em linhas gerais, as principais ligas estão fazendo suas competições. Então acaba que o Morro Velho hoje, se ele fizer uma campanha muito boa e chegar longe, vai ficar concomitante com o Campeonato Amador de Nova Lima. E aí foi até definido isso no arbitral, que se caso eles fizerem uma campanha que eles avancem e cheguem muito longe, eles teriam que jogar no meio de semana à noite para não prejudicar os jogos deles durante o sábado. Aí, resumindo, até sugeri lá durante o evento, né, em off, aquela conversa de ouvido, de bastidores, para no próximo ano até uma maneira também de idealizar e melhorar, né, a participação, o nível da competição das equipes e também abrilhantar também essa idealização da Federação Mineira, que o Campeonato Mineiro de Futebol Amador seja junto com o nosso Campeonato Mineiro do Módulo 1. Porque aí é início de ano, as ligas ainda não estão em plena atividade, e aí você pode fazer o Campeonato Mineiro Amador no sábado e o Campeonato Profissional, que já ocorre aos domingos. Então, seriam equipes de alto nível, às vezes conseguiriam também uma maneira de vender o produto para um parceiro, às vezes ter uma cobertura maior de imprensa, né? Igual uma Globo cobre o Campeonato Mineiro. E eu acho que essa ideia tem tudo para dar certo e ir para frente. Seria mais uma sugestão nossa aí para brilhantar o futebol amador, não só de Nova Lima, mas como estado todo de Minas Gerais. Pois é, o time do Morro Velho, Fred, tem algumas novidades. O goleiro Rafael Ramos, que foi o melhor goleiro da DFA do ano passado. O time tem Daniel Abalém, que se mantém, né? O Lucão, zagueiro, que estava no retiro, o Hudson, o Júlio Volante, né? Nicolas, não é o nosso Nicolas aqui, Balotelli, Tibeison, tem o próprio Rael, tem o Betinho, o João Pedro, goleiro, mantém, né? O BA, o Rafael Estevão, o Ramon, o Yuri e o Samuel Cássia, né? Que é um menino bom de bola também. O Morro Velho hoje se tornou referência, né? Para todos os clubes em termos de organização, de competência e de seriedade, comandado por nosso amigo Bitelo, Thiago e o João Otávio também. Exatamente. Boa sorte aí ao Morro Velho no Campeonato Mineiro de Futebol Amador. E o Amador, e também, né, Fred, reforçando mais uma vez, terá
mais uma vez, a cobertura, as transmissões da TV Banqueta. Né? Transmissão TV Banqueta e até de acordo com o tamanho dessa competição deste ano, nós já iniciamos hoje o retorno do Banqueta Esporte para você de casa nesse período todo que antecede. O campeonato começa quando, presidente? Previsão de início é 16 de julho. 16 de julho até 16 de julho nós vamos contar todos esses bastidores e mostrar para vocês de casa a montagem dos elencos, que são elencos pesadíssimos, Rodrigo. Nós vamos contar muitas novidades. Os times estão se mobilizando bastante, né? Os Santa Cruz, né, Rodrigo? Santa Cruz está voltando com tudo também. Tá certo. Então tá aí as novidades do futebol amador para você que gosta aí tanto do futebol amador, né? Nova Lima, esse ano promete o campeonato amador nas 3 divisões, né? A primeira, segunda e terceira, no Master, na base, né? Sub-15, Sub-17 e também no feminino. Então o Leandro trazendo todas as novidades da temporada deste ano, né? A Liga aí, tradição, né? Em Minas Gerais, né? A Liga, uma das mais tradicionais aí, sem dúvida nenhuma, completando 80 anos. Olha isso, né, Leandro? Essas foram as novidades. Sim, Rodrigo. A gente espera, né, novamente, né, agradecer aos clubes, né, todos que acompanham aí, que gostam do futebol amador, que acreditam no nosso trabalho. A Liga completou 80 anos em 12 de dezembro. Esse ano ainda vai fazer 81 anos, né, igual como a gente já falou, que é a terceira liga mais antiga do estado de Minas Gerais. Futebol amador, não só o futebol amador, como profissional em Nova Lima, tem muita história. E todas as decisões, tudo que a gente faz é em prol de estar oferecendo o melhor, né, para quem pratica, né, essa prática esportiva que é o futebol amador, além de uma opção de lazer, o lazer mais barato, né, da nossa cidade, como o Fred assim mesmo pontua e fala sempre. E a população pode ficar tranquila, todos os torcedores, quem quiser acompanhar, a gente vai fazer uma programação muito bacana. A gente vai estar divulgando tudo antes, a gente vai fazer uma tabela com o calendário de todas as competições. E eu tenho certeza que todos acompanham aí através do Banqueta Esporte, né? A parceria que tem com a Liga aí com a TV Banqueta desde 2014. Todos que gostam, que são amantes do esporte, vão ter o prazer de estar se mobilizando e trabalhando com o tempo para estar participando desse grande campeonato aí que vai ser o deste ano. Tá certo. Nosso abraço lá ao Jefferson, Antônio Soares, vice-presidente da Liga, ao Clério, a Gisiane, todo o pessoal da retaguarda lá da Liga, né? Sempre faz um importante trabalho. Sim, importante. Tá certo. Então, agradecendo o Leandro, presidente da Liga, nosso Fred Sarti, e na semana que vem estaremos de volta com mais convidados especiais no Banqueta Esporte. Obrigado, um abraço e até lá.